Agora, eu quero falar sobre a prioridade do reino de Deus. Dentro do projeto original, quando Deus criou o homem e mulher, Ele deu o domínio da terra para o homem e para a mulher. Quando o homem e a mulher desobedeceram o comando de Deus, eles entregaram o domínio da terra para Satanás. E o propósito de Deus é que nós tomemos o domínio da terra. E tendo o domínio da terra nas nossas mãos, como o Senhor nos legou, nos autorizou, nós possamos então consagrar a terra e trazer o reino dos céus para a terra. Amém? Então a palavra que eu quero trazer hoje é sobre a prioridade do reino. Jesus, quando Ele ensinou os seus discípulos a orar, Ele começou a oração, que é uma oração que é um modelo para nós. E Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então, em Cristo Jesus, quando Jesus veio, Ele veio estabelecer o reino. E se os judeus o tivessem aceitado, Ele já reinaria em Jerusalém sobre as nações. Mas Deus sabia que Ele iria ser rejeitado. E o plano não foi perdido, porque um dia Jesus voltará e reinará sobre as nações da terra. Amém? E aí a justiça e a equidade do Senhor se estabelecerá na terra. Mas hoje, quando eu e você entendemos a salvação através de Cristo Jesus, nós somos embaixadores de Deus na terra. E nós, através do nome, do poder e do sacrifício de Jesus, anulamos a atuação do diabo. Seja nas nossas vidas, na nossa família, no território onde nós estamos plantados, no seu trabalho, na sua cidade, na sua nação, e trazemos o reino de Deus. Amém? Através da nossa presença e da nossa conduta, vivendo os princípios e as leis de Deus. Amém? Então, o projeto original de Deus é dar prioridade para o reino. E redefinindo prioridade, o que é prioridade? Prioridade é a coisa principal, é o nosso foco maior. Nós temos que colocar as coisas em ordem de importância e valor. Então, temos que dar prioridade a Deus. O primeiro lugar tem que ser Deus nas nossas vidas. Amém? Quando Deus dá a lei, Ele disse que o maior mandamento seria o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Amém? Então a prioridade, o primeiro lugar da nossa vida, do nosso coração, das nossas ações, das nossas motivações tem que ser Deus. Portanto, o desafio maior da nossa vida é reconhecer as prioridades certas, as prioridades de Deus na nossa vida. Amém? O maior fracasso na nossa vida é, às vezes, ser bem-sucedido numa missão errada. Quando nós priorizamos Deus, nós temos que buscar dele qual é a nossa missão. E cumprir a nossa missão. Porque o sucesso das nossas vidas está em cumprir a missão e a vontade de Deus para nós. Amém? Sucesso na vida, a gente busca sucesso. Quem não quer ser bem-sucedido? Amém? Você quer ser bem-sucedida? Ser próspera? Ser plena? Tudo isso Deus tem para nós em Cristo Jesus. Jesus, Ele veio para destruir as obras do diabo e para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Então não tem nada de errado querer ser pleno, porque a plenitude nós temos em Deus, a despeito das circunstâncias da nossa vida. Amém? Nós vimos isso na primeira palestra. Seja lá a sua condição, o seu estado civil, Deus tem plenitude para você. Amém? Então, nós temos que buscar as prioridades de Deus para a nossa vida. O propósito e a missão que Ele tem para nós. Em segundo lugar, por que o princípio da prioridade é tão importante?
Primeiro temos que entender o poder das prioridades, estabelecê-las segundo a vontade de Deus. E por que o princípio da prioridade é tão importante para o reino? Porque se nós não tivermos as prioridades corretas em Deus, nós não iremos cumprir a missão que Deus nos dá. Amém? Você é única na terra. A começar pela sua digital, pela sua herança genética e pelo propósito e a história que você terá na vida. Ninguém vai repetir a sua história. Ninguém vai tocar as pessoas que você vai ter condição de tocar. Ninguém vai se relacionar com o mesmo número de pessoas que você se relaciona. E você é o embaixador do reino. Amém? Deus tem uma missão para você, para que você estabeleça o reino de Deus através da sua vida. Quando Deus quiser abençoar alguém, quando Deus quiser curar alguém, Ele vai usar as suas mãos, a sua oração, a sua intercessão. Então a missão que Deus tem para você, nos detalhes, quando você acorda de manhã, que você tem a oportunidade de orar e abençoar a sua família. Se você fizer isso, você vai cobrir a sua família. Se você não fizer isso, talvez ninguém lembre de todas as pessoas da sua família. Amém? Então, desde o primeiro ato até a sua trajetória de vida, criar, abençoar a casa, o marido, os filhos, ou mesmo estar sozinha, viúva. Não é? A viúva, as mais velhas podem ensinar as mais novas como se conduzir na fé. As pessoas que estão só, como diz a palavra aqui, que não são casadas, têm tempo e disponibilidade para servir ao Senhor como a casada não tem. Então não importa a vida que Deus deu para você. O que é importante é que você tenha as prioridades certas, para que você possa viver plenamente a missão que Deus tem para você. Amém? Você é capaz de descrever ou de discernir a missão que Deus tem para você? Seja na sua casa, seja no seu trabalho. Algumas são chamadas com a missão de ensinar, né, na área da educação. Algumas são psicólogas, pedagogas. Outras são chamadas para a área da medicina, para cuidar do físico das pessoas. Outras são chamadas para cuidar da vida espiritual das pessoas, né, as pastoras. Tem uma missão para você. Ou Deus tem a missão para que você seja uma dona de casa, cuidar da sua casa. Tem igual valor e importância como qualquer outra coisa. Amém? Eu me lembro que quando eu era recém-casada, eu morava lá em Atibaia e fazia seminário com Lamartine de tempo integral. E naquele tempo, imagina, eu tinha terminado de fazer administração e fui para lá. E lá eles têm uma conduta assim, o marido estuda tempo integral, mas a mulher pode só tempo parcial, porque ela tem que aprender a cuidar da casa. Então eu ficava bastante tempo na minha casa e não tinha empregada, então ficava passando roupa, ficava fazendo jantar. E às vezes eu ficava passando roupa, eu gosto de citar isso porque aquilo marcou a minha vida. E naquele tempo eu assistia um programa que tinha de manhã na Globo, que agora vocês vão saber a minha idade. E eu assisti o programa com os conselhos da Xênia. Quem já ouviu os conselhos da Xênia? Gente, era um horror. Só conselho errado. E eu ouvi os conselhos da Xênia e eu comecei a ficar deprimida. Falei, gente, o que eu estou aqui nessa insignificância de vida? Já morei fora, já fiz faculdade, tinha alguns planos na minha vida, agora estou eu aqui passando roupa. Que vida miserável. Comecei a me sentir mal. Aí Deus me chamou a atenção e falou assim, pare de ouvir conselhos do mundo. Ouça os conselhos da palavra. Aí eu fiz lar cristão, 1, 2. E comecei a entender as prioridades de Deus para a vida da mulher. Amém? Então, seja ficar em casa, passar roupa, limpar a casa, ou sair, não importa, as tarefas pequenas ou grandes, aquela que você considera ou considerado
pelo mundo, maiores ou menores, mais significativas ou não. O que é importante é que você saiba o que Deus tem para você. E que você faça com alegria, com expectativa de que Deus vai te abençoar. Quando o apóstolo Joel veio aqui, ele trouxe uma revelação e uma palavra que eu fiquei encantada. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele disse que o seu destino é um lugar. O seu futuro é um lugar. O lugar físico onde Deus te plantou, ali é o espaço, o território que Deus quer que você estabeleça o reino de Deus. Amém? Então, se for na sua casa, se for aqui sendo líder de uma grande empresa, uma empresária, ou na direção de uma grande empresa, seja numa microempresa, fazendo coisas, ou artesanato, seja o lugar onde Deus te estabeleceu, o lugar físico, você tem que abençoar. O lugar físico onde você está plantado tem que florescer, tem que ser abençoado pela sua presença. Amém? Minha querida, você tem que orar pela tua rua. Eu oro pelo projeto de jardinagem onde eu moro. Eu oro pelo asfalto onde eu moro. Aonde eu moro, eu chego e começo a mudar, porque eu oro por tudo. Eu sempre dava esse testemunho, e teve uma irmã da igreja que falou para mim o seguinte. Ela disse assim: pastor, eu fiquei desafiada pela senhora, porque eu trabalho em Alphaville e tenho que ir de ônibus até lá. E o motorista era terrível, ele corria tanto, e a gente reclamava e ele não estava nem aí. E eu achava terrível ter que enfrentar essa situação, transporte público, então ter que sofrer essa humilhação de ter alguém que me trazia medo todas as manhãs. E ela falou que ela, desafiada por essa palavra, ela começou a orar. E só sei que deu um problema no transporte, nos ônibus, que eles trocaram a empresa que servia o transporte público, a aviação dos ônibus da região. Amém? Vale a pena aplaudir. Minha querida, você move céus e terra por causa da sua intercessão. Deus muda as leis, Deus remove pessoas, Deus remove empresas. Se você orar e perseverar, Deus faz. Os céus esperam o seu comando. A palavra de Deus que diz que nós temos a chave do reino nas mãos. Aquilo que ligarmos na terra será feito. E aquilo que desligarmos será desligado. Amém? Eu me lembro que quando Lamartine era deputado federal, teve uma época que a gente teve dificuldade de ter o escritório político e todos os gastos que adivinham disso, né? E ficamos sem, e às vezes ele tinha que atender na igreja ou em casa, era difícil. Aí eu comecei a orar. Falei, não, se Deus te deu esse propósito, você tem que ter um espaço digno para você trabalhar. Comecei a orar. Sabe o que aconteceu? Na 50ª, ou seja, na 50, número 50, 50ª legislatura do Congresso Nacional, liberaram uma verba para os deputados federais terem escritório nos seus estados. Gente, sabe o que é isso? Você ora e as coisas mudam ao seu favor. Não importa a autoridade que está designada para cuidar de você. Amém? Você entende o poder do seu Deus? Você entende o poder que é liberado através da presença do Espírito na sua vida? Amém? Se temos uma vida miserável, é culpa nossa. Não é culpa de Deus, porque Deus não tem favoritos. Deus, Ele tem abundância para todos. É lógico que às vezes Ele permite circunstâncias de dificuldade na nossa vida. Mas o deserto é temporário. Não é um tempo que passa para produzir um efeito de glória que é eterno na sua vida. Amém? E é isso que nós temos que entender. Eu me lembro uma época que tivemos dificuldade financeira. E eu comecei a orar a Deus, fiz a primeira campanha. Não passou. Dificuldades continuaram. Aí eu fiz a segunda campanha. Aí na segunda campanha Deus falou comigo. Deus falou assim para mim: não vai passar a dificuldade financeira agora, vai durar mais um tempo, porque essa é uma prova.
que eu tenho na vida de vocês. E vocês precisam ser aprovados para que vocês tenham autoridade contra esse demônio depois. E no tempo, e foi um tempo, e passou. E quando passou, foi tão incrível as bênçãos que Deus fez na nossa vida. A gente costumava dizer assim, o Lamartine e eu, a gente tinha uma brincadeira, que a nossa conta não era vermelha, era laranjada. Como que ele falava? Laranjada. Que já tinha passado do vermelho, já estava até desbotando. O vermelho durava mais do que o azul, não existia azul. Até que Deus levantou, né? Ele fez um jejum de muitos dias, e Deus levantou alguém para pagar as nossas dívidas, e daí para diante não tivemos mais. Passou o deserto e chegamos na terra prometida. Amém? Minha querida, deserto é lugar de tenda. É lugar passageiro. É a terra prometida que você vai estabelecer a sua casa. Amém? E nós temos que entender isso. Estabelecer as prioridades, entender as prioridades do reino para que o reino de Deus se estabeleça. E é um reino de paz, de justiça e de prosperidade. Tem uma teoria de Abraham Maslow. Estudávamos isso na faculdade. Ele foi um psicólogo e cientista do comportamento humano, não é? Depois de estudar as motivações do comportamento humano, ele concluiu que todo comportamento humano é dirigido por uma escala de prioridades. A prioridade básica, a base da pirâmide, são as necessidades físicas ou materiais. Então, são as necessidades de água, alimento, vestimenta e casa. Subindo a pirâmide, depois que você tem essas necessidades primordiais satisfeitas, então você procura proteção. Depois segurança, depois preservação, autorrealização e significado. E a gente sabe que todos nós, o ser humano, ele é regido por necessidades que precisam ser satisfeitas. E as necessidades humanas, elas são ilimitadas. E isso não é ruim. Isso vem de Deus, porque Deus é um ser empreendedor. E Ele nos fez seres empreendedores. Você já viu que quando Deus nos dá uma visão de conquista, você chega lá, agradece a Deus, mas logo você já vê além daquilo? Não é insatisfação. É simplesmente o fato que nós somos seres que estamos sempre em progresso. Amém? Assim como o nosso Deus, que em si tem todas as coisas, e no entanto Ele é criador de grandes coisas. Amém? Assim somos nós. E essa observação, esse estudo fala sobre prioridades, mas o que é que Deus tem para nós? Será que essa escala de necessidades que Abraham Maslow estabeleceu? Como que é a prioridade de Deus na nossa vida? Deus, Ele estabelece uma prioridade diferente. Não começa com as necessidades básicas, começa com o topo da pirâmide. Deus inverte a pirâmide de necessidades para nós. Amém? Vamos ver o que Jesus nos ensinou. Eu queria que vocês abrissem o texto de Mateus 6, 25 a 33. Jesus falando aos discípulos como que eles deveriam estabelecer as suas prioridades e o que eles deveriam buscar. E ele diz assim: não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. É exatamente o que Abraham Maslow fala. Olha, as necessidades básicas que o ser humano tem que buscar primeiro, Jesus diz assim, olha, não andeis ansiosos por isso. Nem busquem isso. E ele diz assim: por isso não andeis ansiosos pela vida, quanto haveis de comer, beber, pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves?
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Exatamente a lista. Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, ou seja, não precisa procurar, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentis é que procuram essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí ele estabelece a nossa prioridade. A prioridade, a escala de prioridade de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Diga comigo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentados. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Ou seja, Jesus diz para nós, olha, você não precisa se preocupar com as necessidades básicas. Inverta a prioridade. Busca o topo. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Aqui ele não está dizendo que você vai parar de trabalhar, ou vai ficar sentado e não se preocupar que Deus vai fazer chover do céu. Muitas vezes Deus faz chover do céu, Deus fez chover o maná do céu, mas não é por aí. O que ele diz é que você não deve estar ansiosa por essas coisas. Isso não tem que ser prioridade. Você não pode perder o sono por causa disso. Você tem que buscar a Deus em primeiro lugar, a sua vontade, estabelecer o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas virão para você. Amém? Nós caminhamos e as bênçãos vêm de tal maneira que elas nos alcançam. Amém? Glória a Deus. Quantas pessoas vão servir ao Senhor num chamado, num ministério, em missões, se Deus levanta sustento, quantos milagres acontecem de pessoas que são sustentados. Hoje a gente percebe que o Brasil está passando por uma grande crise. 11 milhões de desempregados. Não é? Crise em todos os setores. O que nós temos que fazer? Temos que buscar ao Senhor. Talvez você viva um tempo de maná. O que é o maná? É a provisão diária, onde Deus fazia descer do céu uma farinha, não é, que tinha o gosto de mel, e eles faziam bolos para se alimentar. Quando há tempo de escassez, de deserto, Deus faz chover o maná. Mas esse tempo passa, ele não permanece. É como eu disse, não é lugar de morar o deserto, é lugar de se passar para viver na terra prometida. E na terra prometida tem os frutos doces, abundantes. E se você está vivendo esse tempo do maná, dê graças a Deus pelo maná. Amém? Porque o povo de Israel, eles maldisseram a Deus. E teve um momento que eles desprezaram o maná. Eles chamaram o maná de pão vil. E Deus se desagradou deles e teve que discipliná-los para que eles entendessem o amor e o propósito de Deus para as suas vidas. Então, se você está vivendo um tempo de dificuldade financeira, clame a Deus para que o maná desça dos céus e faça chover sobre as suas vidas. Amém? Não murmure. Agradeça a Deus, em tudo dai graças. Tenha um coração grato. Se Deus está usando um familiar, se Deus está usando alguém para te abençoar, em vez de você ficar triste, ai, por que eu estou vivendo isso? Podia estar trabalhando, minha empresa podia estar dando isso ou está dando aquilo. Não, pense que esse é um tempo passageiro, que Deus está dando através dessas circunstâncias ou pessoas o maná que você precisa para o dia a dia. Amém? Tenha um espírito grato, porque se você tiver um espírito grato para Deus, entendendo as prioridades do reino, o favor de Deus sobre a sua vida, você vai ver os seus dias
E este tempo, de maneira positiva, Deus vai te dar vitória para que você possa vencer as suas dificuldades. Amém? Criatividade para você, nos seus negócios. Se você está com dificuldade, peça para Deus, faça uma campanha. Senhor, me dá uma ideia, me dá criatividade. E o Senhor vai responder a sua vida. Amém? Então, as prioridades de Deus, de Jesus, não são as prioridades que o mundo nos apresenta. São as prioridades do reino. Estabelecendo a vida, a adoração, nosso relacionamento com Deus acima de todas as coisas. Primeiro, Jesus diz, buscai primeiro o seu reino. Tem que ser um processo de busca, não é? A nossa vida, o nosso tempo tem que exigir dedicação, busca, interesse, aprendizado. Quando eu sugeri a vocês, comprem livros, pegue a Bíblia, leia a Bíblia. Se nós não conhecermos a Deus, se nós não investirmos no relacionamento com Deus, se não tivermos uma vida de busca, como prosperaremos? O Salmo 1 diz que aquele que prospera é aquele que é plantado junto a ribeiros de água. Ribeiros de água significa o quê? A presença de Deus. E tem o seu prazer na sua lei, na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quantas de vocês têm hábito de ler a Bíblia? Não precisa ser grandes trechos. Eu aprendi uma coisa com o Mark Murdock, que eu gosto muito de fazer. Ler alguma coisa pela manhã e pelo menos listar um princípio daquilo que eu li e o dia inteiro ficar pensando nele. Teve um dia que até compartilhei com os funcionários da igreja. Eu sempre acordo e agradeço a Deus por estar numa casa. Eu amo estar no meu quarto, na minha casa, e eu falo assim, Senhor, muito obrigado pela casa. Não é gostoso ter uma casa que te abrigue, que te dá calor no frio, que te dá frescor no calor, que te protege, né, de assaltos, das intempéries da natureza. Às vezes é tão gostoso lá na minha casa, quando chove, eu ouço a chuva caindo. Tudo isso é lindo, mas é bom estar dentro de casa, não é? Se protegendo. E eu amo casa, eu amo a minha casa. Então um dia eu estava lendo a palavra de Deus e eu vi que Deus é a nossa habitação forte. O dia que eu li isso, eu comecei, aquele princípio entrou dentro de mim, eu nunca mais me esqueci. Quando eu acordo e agradeço a Deus pela minha casa, eu penso, Senhor, o Senhor é a minha habitação forte. O Senhor é a minha casa, o Senhor é a minha proteção. Eu me sinto no Senhor como eu me sinto na minha casa, muito mais ainda. Amém? Então isso é só uma ilustração, um exemplo, para que você aprenda a ler a palavra de Deus, tirar princípios para a sua vida, para eternizar no seu coração. O Senhor nos diz, né? Davi, ele disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque no dia a dia, nem tudo você vai parar, orar e esperar a resposta. Mas se você já sabe dos princípios do Senhor, se os princípios estão inscritos no seu coração, quando você tiver que tomar uma decisão, você vai tomar baseado naqueles princípios. Amém? Isso é trazer o reino, isso é ter busca. Segundo lugar, nós temos que buscar a instrução, devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. A palavra reino, basileia, tem um equivalente basileia no grego, não é? Porque aqui quando fala reino, Jesus falando, está no Novo Testamento escrito em grego. Reino, basileia, tem um equivalente no hebraico, que se refere ao Velho Testamento, e chama manlaká, manlaká. E essa mesma palavra de reino é traduzido no hebraico no texto que Deus fala ao homem e à mulher no tempo da sua formação. E ele disse assim, Gênesis 1:26. Quando Deus forma o homem e a mulher, o que ele diz? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rasteiam pela terra. Ou seja, Basileia, estabelecer o reino, é a mesma coisa do que Deus disse para o homem: tenha um domínio. Quando você tem domínio, você estabelece o reino. Porque você invoca o reino. Através das suas palavras e das suas ações. Você estabelece o reino de Deus na terra. Amém? Então é isso, é para isso que nós estamos aqui. Minhas queridas, nós temos condição de mudar a história das nossas famílias. Se você tem uma família que tem sido destruída ou devastada pela ação do diabo nas gerações, às vezes com separação, quando chegar a sua vez e a sua geração, você tem que vencer esses demônios familiares. Amém? E Deus te dá direção, te dá poder, te dá autoridade para que você batalhe, lute, persevere, pague o preço de viver os princípios para que ele fuja e saia da sua vida e não venha destruir a sua geração. Amém? Então isso é estabelecer o reino, é ter domínio. Diga assim: eu tenho domínio em Cristo Jesus, da minha vida, da minha família, do lugar onde eu trabalho, no lugar onde eu adoro. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Então, buscar em primeiro lugar, prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. Jesus também fala sobre buscar a justiça em primeiro lugar. Essa palavra significa lei, a disciplina da lei. Buscar o reino e a justiça é buscar a disciplina da lei de Deus. E a lei de Deus é estabelecida e revelada na sua palavra. Amém? Jesus, na palavra de Deus, ele nos diz que muitas vezes perecemos, o povo de Deus perece, porque não conhece nem a palavra e nem o poder. Temos que conhecer a palavra de Deus, que é a disciplina ou a justiça do reino e o poder de Deus. Porque através do poder estabelecemos e vivemos as leis de Deus. Amém? Porque não é fácil viver as leis de Deus. Porque você vai lutar contra a maré. O mundo hoje, a obra do diabo, o mundo está sendo preparado para o levantamento do anticristo. E o anticristo é aquele que vai se opor a Cristo e tudo que Cristo é. O reino de Cristo. O reino de Deus através de Cristo. E o mundo está sendo preparado para isso. E quando nós estabelecemos a justiça de Deus na nossa casa, na nossa família, saiba que você vai estar lutando contra o império das trevas estabelecido no mundo. Amém? Isso não é fácil. Mas nós não estamos sós e nem o poder que há em nós é fraco. Qual é o maior poder da terra? Qual é o maior poder da terra? E aonde este poder está? Em você, digo, o maior poder da terra está em mim, que é a presença do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Jesus disse, é maior o que está em vós do que aquele que está no mundo. Às vezes a gente olha o avanço de Satanás, o que eles estão fazendo nas gerações, não é? Estabelecendo princípios e coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. Eu quero que você se encoraje em Deus e no poder de Deus que está dentro de você. E se levante e se oponha, porque Deus vai te dar vitória. Enquanto eu e você e a igreja estiver no mundo, o anticristo não vai poder se manifestar. Porque o nosso poder é maior. Amém? Nós enfrentamos e nós vencemos. Glória a Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. As nossas necessidades pessoais, sociais,
emocionais, psicológicas, financeiras e toda a segurança que necessitamos. Assim como a necessidade de propósito e significado estão em Deus. Todas as necessidades, sejam todas elas citadas aqui, são supridas na fonte inesgotável. Como diz a palavra, o Senhor Deus é fonte de todo o bem, de toda a luz, e dele que vem a provisão para as nossas vidas. Amém? Concluindo essa palavra, de acordo com Jesus, o segredo do sucesso na vida é conhecer o reino de Deus e priorizá-lo. Fazer a sua implantação, fazer da implantação do reino de Deus a nossa missão de vida. Amém? Vocês estão dispostas? Fazer da sua missão a implantação do reino de Deus na terra, na sua casa. Vocês estão muito desanimadas, minhas queridas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já te convenceu que esse é o propósito da sua vida. Propósito designado desde o começo em Adão e Eva. E nós, depois de 2.000 anos, quer dizer, 2.000 anos depois de Jesus, mais ou menos 6.000 anos nas contas, não é? Nós estamos aqui com a mesma missão segundo o projeto original. Que é a glória de Deus, estabelecer a glória, cumprindo a nossa missão na terra, estabelecer o reino. Nós, para finalizar, nós precisamos entender os conceitos do reino. Através da visão que Deus vai nos dar, da sua palavra. Precisamos entender a filosofia do reino, ter a mentalidade de Deus, implantar a sua palavra de tal forma que você vai pensar segundo a maneira e a mentalidade do reino. Nós precisamos entender o governo do reino, que tem autoridade em Deus e te dá autoridade. Amém? Nós precisamos entender o governo do reino, nós precisamos entender a lei do reino. Quais são os nossos direitos e deveres diante da palavra, o que a palavra nos ensina. Nós precisamos entender a cultura do reino, que é a nossa expressão no mundo. É o conjunto de leis e ações que faz de nós um povo de cultura diferente. Amém? A cultura do reino. Precisamos entender a sociedade do reino. Como devemos ter as nossas relações. Não segundo o que o mundo nos ensina, mas segundo a palavra nos ensina, amando um ao outro. Amém? De maneira especial, precisamos entender a sociedade do reino. Já falei aqui as relações. Precisamos entender a economia do reino. A economia do reino só te dá uma resposta. Deus tem prosperidade para a sua vida. Amém? Quando nós lemos o Novo Testamento, a palavra abundância repete-se inúmeras vezes. E Jesus resume tudo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E prosperidade é sucesso nos seus projetos. E sucesso em cumprir a missão que Deus dá na sua vida. Amém? Precisamos entender a cidadania do reino. Eu sou cidadã plantada em São Paulo, no Brasil, tenho responsabilidade sobre essa cidade, tenho responsabilidade sobre a nação. O que acontece nessa nação passa por mim, pela minha intercessão, pela minha influência e pela sua. Você sabia que quando nós estivermos diante de Jesus, você não vai se apresentar como indivíduo, você vai se apresentar como nação brasileira. As nações virão e adorarão. Ou seja, esse território que Deus nos dá, a responsabilidade nossa. Como que eu vou apresentar esse território diante de Deus? Amém? Temos que entender que Deus está visitando a nossa nação. E que a obra que o Senhor começou vai terminar. Amém? Glória a Deus, precisamos entender a adoração do reino. Que é adoração verdadeira, em espírito e em verdade.
através das nossas ações, do nosso coração, do nosso espírito. Adorar com prioridade, adorar com tudo que temos. Você não deve segmentar a sua vida. Essa eu comendo, isso aqui eu deixo para Deus. Não, é entregar incondicionalmente a sua vida por inteiro. Amém? Deus quer essa adoração do seu povo. Adoração verdadeira, em espírito e em verdade, e em plenitude e rendição. Amém? Você está disposta a adorar o Rei? E estabelecer o seu reino na terra? Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. O que Deus quer nos desafiar através dessa palavra é que você saia daqui e reflita sobre a missão que Deus te dá, que é estabelecer o reino de Deus. Se você tem sido derrotado em alguma área, nós vamos orar hoje por você e você vai ter um posicionamento diferente. Busque a Deus até que Deus te visite com direção e com vitória, com libertação. Amém? Deus, Ele não atende a uma necessidade. Porque muitas são as necessidades do mundo e Deus não interfere em todas elas. Deus atende a um clamor. Amém? Deus é um Deus que responde àquele que busca. Por isso Ele diz, buscar em primeiro lugar. Se você buscar, Deus vai atender o seu clamor e vai te abençoar. Amém?